No. You never told me your name. Why do you want to know my name? So I want to know who I'm looking at. What did you say? Oi, eu sou Colom. E eu sou o Igor, e esse é o Plotcast, nosso estudo compartilhado de roteiro, onde a gente lê o roteiro, vê o filme e discute o roteiro. E amanhã estaremos no show da Lady Gaga. É amanhã. Mandamos um beijo de vocês para ela. Não damos. Você vai entrar em pânico quando a Gaga entrar na praia de Copacabana? A Gaga tem uma vibe de filme de terror, né? Eu acho que ela faz umas coisas meio voltadas pro terror. Eu acho que só não seja esse, que eu só espero que não seja esse tipo de terror aqui, hein? Ixi. E hoje nós vamos discutir, já sei que hoje nós vamos discutir e discordar de novo. Hoje tem uma grande lição comigo e o Wes. Hoje eu finalmente entendi o Wes. Então minhas expectativas a partir de agora, qualquer filme dele são outras. Então tá bom. Ok. Hoje nós vamos falar de Pânico, Scream, de 1996. Can you see me right now? Ah, okay. What am I doing? Huh? Huh? What am I doing? Hello? Nice try, Randy. Tell Tatum to hurry up, okay? Bye now. If you hang up on me, you'll die just like your mother. Do you want to die, Sydney? Uma das maiores franquias de terror, em vários sentidos, que tá viva até hoje, com muitas polêmicas e pessoas sionistas. É um slasher, é um grande clássico slasher. O filme tem 111 minutos, o roteiro tem 120 páginas, mas tem os créditos super longos. Não sei se você reparou, tem quase 10 minutos de crédito. É, O roteiro que está disponível, que a gente leu, data de 31 de julho de 1995. E o título antes era para ser Scary Movie. Que curiosidade, é o nome original do Todo Mundo em Pânico. Então, provavelmente foi proposital isso aí. O filme tem a Neve Campbell, Courtney Cox, David Arquette, Drew Barrymore. É dirigido pelo Wes Craven, é o segundo filme dirigido pelo Wes Craven que a gente fala aqui. No nosso segundo episódio, a gente falou da Hora do Pesadelo, que o Colom adorou. E Eu tenho uma anotação aqui que era expectativas. Slash, que eu não curto muito, do mesmo criador de A Hora do Pesadelo, que eu também não amei. E- Mas o roteiro não é dele. O roteiro é do Kevin Williamson, que eu adoro também. Ele fez Eu Sei Que Vocês Fizeram no Verão Passado, Prova Final, Sick, Vampire Diaries, ok? E vai É dirigir o ruim? Pânico. Eu nunca vi Ah, eu não Vampire Diaries. ligava muito. Vampiro adolescente não me pega muito. E vai dirigir o Pânico 7 aí, ó, menino. E escrever também. Na época ele tava brigando pra tirar uns projetos do papel, assim. E aí ficou inspirado pelos assassinatos que estavam rolando na época, sempre foi muito fã de filme de terror e fez o Pânico, que é uma espécie de metalinguagem e faz um pouco de graça também com os filmes do gênero, né? Apresentou o roteiro pro Craven, que adorou, e é isso. E a sinopse que tá no IMDb é: um ano após o assassinato de sua mãe, uma adolescente, Sidney Prescott, é aterrorizada por um novo assassino que a escolheu como alvo e usa filmes de terror como parte de seu jogo mortal. Colom, É. primeiras impressões e contato com Pânico. Eu fui com essa expectativa que eu ia achar meio vazio, porque eu nunca assisti muito slash. Na verdade, eu nunca assisti muito filme de terror. Então, a memória que eu tenho, que eu também não vi inteiro, mas eu vi partes, que é Todo Mundo em Pânico. Antes de Pânico, eu acho que Todo Mundo em Pânico é minha primeira referência. E, sinceramente, eu fiquei pensando se eu não estava vendo Todo Mundo em Pânico com aquele filme. Porque eu amei o prólogo, aqueles 20 primeiros minutos, para mim foi absoluto cinema. Eu realmente amei muito, tá, achei muito bem escrito, mas depois de um certo tempo, depois de um início assim rápido, eu pensei, gente, tem certeza que isso não é Todo Mundo em Pânico? E esse é o primeiro caso que eu acho que o filme é pior que o roteiro. E eu acho que se fosse Coralie Farjá, pegando Tudo, esse tudo você joga pra Coralie Farjá. que é um filme bom, Coralie Farjá. Mas aí o que eu tava falando do início. Agora eu entendo
Wes Craven, que é pra rir, é pra gente se divertir, não é pra levar a sério. E eu não sei se tem algum tipo de slasher que um dia eu vou gostar, Tá. mas se o próximo slasher que eu for ver, se eu for com essa mentalidade do foda-se, eu vou achar engraçado, eu acho que aí eu vou gostar do próximo. Porque eu vou ficar pensando, vai ser divertido. Então eu vou ver e vou me divertir. Eu fico com a expectativa de vai dar medo. E a primeira, o prólogo lá, é um super medo. Eu lendo ali, Icônico, icônico. eu com medo, lendo o roteiro eu já estava com medo. Eu não precisava ver nada. Comecei a ler ontem, antes de dormir, eu fiquei, será que eu tranquei a porta? E se eu olhar debaixo da cama? Então, assim, foi muito bom. Mas aí o resto. Nossa Senhora. Mas você ama. Por que você ama? Eu acho que eu tô vendo com a perspectiva errada. Talvez eu tenha acertado agora, que é pra ver, pra me divertir. Eu Mas acho tem que defeito, é Craven? Conta pra mim. eu acho que a chave tá aí, no, em como você assiste. Eu vejo filme de terror desde muito novo, assim, né? Desde criança. E Pânico também é muito grande, né? Eu acho que todo mundo em Pânico também potencializou isso. Acho que é uma presença muito forte, assim. Eu não lembro a primeira vez que eu assisti Pânico, mas o filme que eu mais tenho lembrança de assistir na infância foi o Pânico 2, não foi o primeiro. E o Pânico 2 eu acho muito bom também. Eu gosto de todos. O que eu menos gosto é o 5, na verdade. Acho o 5 meio sério demais. Que inclusive tem a ver com o que você falou. Eu lembro quando o 4 saiu, a felicidade que foi, assim, dele ser legal também, é bem divertido o 4. O 4 acho que você vai gostar bem. O 6 foi legal de ver no cinema, porque foi uma sessão com muitos gays no shopping de Higienópolis, e aí a cena que a Courtney Cox, que eu tô te dando um spoiler que ela ainda está viva, é, quando ela é perseguida no sexto filme, tipo, os viados estavam em pânico na sessão. Mas enfim, eu adoro Pânico, então sempre foi muito presente na minha vida. Eu acho que é um baita filme de terror. Eu gosto dessa coisa da brincadeira que ele faz com outros filmes de terror. Acho que a grande graça dele tá aí. É isso. Acho que tem que ver com essa chave da diversão, da comédia também. E eu fiquei espantado em como muitas cenas, tipo, parece muito que é a mesma cena, né? Do Todo Mundo em Pânico. Amigo, não tem como. Aquele policial, O velho, É igual, e o ator é parecido, inclusive, né? eu lembro de flashes assim de Todo Mundo em Pânico. Eu realmente não vi, então eu não. Mas eu lembro que era uma pessoa que tinha um aspirador de pó, que ele era Sim. lerdo. Ah, tinha repórter. Velho, não é possível. Eu tava vendo toda vez que ele aparecia, não pode ser o Salsicha, o ator. Os atores É. eram péssimos, a menina para morrer, uma dificuldade, e eu queria que ela morresse. O de tão ruim e eu não sei, eu não lembro agora se o filme menciona, mas o roteiro menciona que não, não, eu acho que menciona. É uma atriz famosa loira que é péssima atriz e que vai interpretar esse filme. Eu fiz amiga, é você. Nossa, a atuação do Salsicha foi péssima. Ai, Do que. Eu compro, eu compro. Não, a Courtney, ela também, meu Deus. E eu fiquei assim, como pode? Como pode? O policial com sorvete, toda vez que o policial... eu acho que o filme é isso, eu fui com a perspectiva toda errada. Na minha cabeça, se eles mudassem uma coisa, mas era assim, para alimentar a minha perspectiva, que não precisava nunca, agora eu sei qual a perspectiva certa, que não era minha. Eu sei disso. Mas, enfim, eu acho que a metalinguagem é o tema, eu acho que já entrando aí, a banalização dos crimes também, porque tem a cobertura da imprensa, tem um livro, a banalização não só desse tipo de gente, mas também de todas as pessoas que estão ali rindo, aqueles alunos que o diretor vai e diz, vocês não deveriam fazer isso e tal, com aquela tesoura, ai meu Deus. Mas esse tipo de banalidade de você falar de um assassinato como se fosse qualquer coisa, as meninas do banheiro também.
falando, cria, você não conhece, não faz a menor ideia do que está acontecendo e cria possibilidades sem nem saber direito. E eu acho que a banalidade também é um tema, mas o principal, obviamente, é a metalinguagem, né? A referência constante e a própria comunicação do assassino por telefone, que eu achei muito bom também, essa ideia dessa proximidade, eu achei muito legal. Se fosse, na minha perspectiva, completamente fora da realidade, que era um filme para te dar muito medo, eu acho que essas referências da metalinguagem elas poderiam vir aos poucos. Mas do jeito que foi, considerando que era para ser divertido, e a cada fala dizia, não sei como, não sei o quê, como naquele filme, como naquele filme. Eu não tinha todas as referências. Tu tinha visto todos os filmes que eles falam? Ah, é alguns, acho que a maioria. Que eles falam de Halloween, falam da Hora do Pesadelo, falam da. Tem o faxineiro Fred, Tem o com a faz. roupa do. Isso é muito bom. Ai, ai, ai. Agora Tem- me diga como não era o Todo Mundo em Pânico. então, é tipo, Todo Mundo em Pânico é a comédia da comédia, né? Tipo, é o Brasil do Brasil. Porque, tipo, acho que tem essa coisa da paródia mesmo, dos slashers, assim. E isso é uma coisa que vai ficar recorrente na franquia. Eu gosto muito de como dá o tom, assim, do filme, tanto do filme quanto da franquia, assim. É, tem essa coisa das regras, né, do assassino, como o assassino age, como o assassino tá quebrando as regras. Isso vai continuando também nos próximos filmes. Amo que ele já abre também com o telefone tocando, que é uma marca da franquia. E aí, falando do tema, voltando para essa coisa da paródia, eu gosto que ele tá o tempo inteiro referenciando o gênero e próprias obras, né, do Wes Craven. Aparece o Fred Krueger. Eu acho que na hora que ela vai falar com a polícia no computador, né, porque tem isso. Isso porque devia ser super Nossa, avançado, né? Devia ser super avançado em 95. 96. Eu não sei fazer isso no meu computador hoje. Se eu colocar aqui, ligar para a polícia, será que vai? Polícia.com.br. Ela fala que ela mora na Elm Street, né? Tem isso. Tem uma hora que ela tá chegando na escola e aí tem uma repórter que é a Linda Blair, que é a atriz que fez O Exorcista. E aí tem o cara vestido de Fred, então tem essas referências, tem a coisa do Billy, né? Que é o namorado dela. Que eles até é uma cena super clássica do Todo Mundo em Pânico que eles vão, que ele fala que é um filme mesmo, né? Tipo, ele fala, não, tudo é um filme. E eu gosto como é tudo muito meta, assim, metalinguagem o tempo inteiro. Inclusive, nas sequências eles brincam com isso também, porque depois vai começar a ter o filme dentro do filme, que é o Stab, que é um filme baseado nos assassinatos do primeiro filme. Então, tipo, a franquia vai pirando nessa da metalinguagem também. E aí tem uma outra coisa também que eu acho que entra no conservadorismo do Wes Craven, que tinha também na Hora do Pesadelo, né? Tipo, a Sidney, ela é pura, ela é virgem, e aí conversa com a mãe dela, que todo mundo, a primeira oportunidade que a pessoa tem de chamar a mãe dela de vadia, eles chamam, né? Tipo, no meio de qualquer conversa, eles falam, ah, não, porque sua mãe, aquela vagabunda, não sei o quê. Acho isso, acho que isso datou um pouco o filme também. E é uma banalização de estupro, assim, também, né? Que, tipo, não, ela não foi só assassinada, ela foi estuprada e depois ela foi assassinada. E aí tem coisa eles falando que a mãe seduziu o cara que foi preso acusado de matar ela. Eles culpam muito a mãe o tempo inteiro, né? A mãe é aquela a maior vadia de Woodsboro. Inclusive E aí o tem cara foi com Deus, né? Morreu mesmo. quem? Esqueceram ele na fila do gás, O cara que foi que preso, teoricamente matou a mãe dela. ele aparece no segundo e no terceiro. Ah, que bom Mas que. eles plantam muito solto ali, é. Então, eu fiquei em dúvida nisso também. Até que ponto eles pensavam numa sequência, até que ponto eles sabiam que ia ter uma sequência, porque eu acho que eles não sabiam, mas queriam muito. Porque, inclusive, eles fazem alguns comentários de sequência já, né? Nas piadas do filme. Mas então tem essa parte conservadora, mas eu acho que tem um símbolo muito forte disso que você falou também da violência, né? Da banalização. Tipo, que o Billy, ele é muito cruel. O Stu também, mas eu acho que o Billy é mais. Porque ele faz essa coisa com a mãe, ele transa com a Sidney antes de matar ela, tipo, tem esse mal, né, colocado assim, mas acho que tem a coisa de ser uma pessoa perversa que pode existir, assim, que a gente lê umas histórias bizarras assim o tempo inteiro. E, e ainda relaciona isso com, eu acho que meio problemático também, porque
meio que conectam o fato dele ser assim com o fato dele ter sido abandonado, né, pelos pais e tal. Eu não gosto de que ele coloca essas coisas de problemas dos pais terem causado o que o Billy é hoje, assim, né, no filme. Em Mas eu acho que Friends, tem essa e crítica A Hora do Pesadelo tem isso também, né? total, total. Mas eu acho que tem essa crítica a essa juventude alienada, assim, banalizando violência. Tem uma cena que eu acho muito boa, né, perto do final na festa, que eles descobrem que o diretor morreu e tá pendurado na quadra do colégio. E aí todo mundo sai da festa pra poder Sim. ir ver o corpo do diretor. Acho que sim, do Mastro. Sim, mas eu acho que tem essa coisa da metalinguagem, eu acho que também essa visão da banalização da violência também. Uma coisa que eu não sabia é sobre o gênero do filme, que ele é terror e ele também é whodunit, Sim, que é o famoso Quem Foi que Fez, né? quem, Porque quem matou o Death o, Reutemann. é, e aí a gente fica procurando motivos, né, para quem poderia ter feito aquilo. A gente fica o tempo todo vigiando o que é legal, porque você fica prestando muita atenção. Ah, não, não, isso é uma picha falsa, não, não sei o quê. E esses outros slashers que a gente vê, pelo menos os iniciais, o personagem, ele não é, o assassino, ele não é tão desenvolvido assim. Então, o Freddy, a gente sabe um pouquinho, mas então a vingança, é só isso. Aí tem Jason, aí tem o Myers, Michael Myers. Então, a gente só aceita. E aqui a gente fica procurando saber o motivo. E eu não tinha, além do terror slasher, né, eu não tinha prestado atenção nisso. E também uma coisa, ai, mas enfim, tô ainda um comentário na minha perspectiva Vai, vai. passada, que era do a fórmula de te assuste antes de matar, ficou muito legal com Drew Barrymore. Aí no segundo, ela sozinha lá também ficou legal. Mas aí depois tem uma coisa que é, a gente já viu a cara dele, não precisa esconder, mas a gente já viu a cara dele e o filme tá indo pra um caminho engraçado, que você fica achando meio cansativo, porque depois você já sabe quando a menina vai morrer lá, no que dava para ela ter fugido, pela coisa do gato, várias vezes. Ele poderia, né, quando a principal, esqueci o nome dela, Sidney. a Sydney, ela tá correndo as escadas para cima, ele tá assim nas costas dela, ele poderia ter dado 25 facadas, assim. Depois disso fica meio cansativo, a gente sabe que é ele, a gente sabe que não é uma piada, aí ela meio que fica repetitivo, mas é isso, o Slash é para isso, estou aceitando no meu coração. Mas eu gostei muito do telefone, eu acho que é um outro elemento narrativo do terror que é muito legal, porque além de tornar real e próximo, porque muitas vezes a gente vê no Slash o personagem aqui e o inimigo, o assassino do lado dela e ela não está vendo apenas. Esse não, ele se comunica. E aí é uma outra forma de criar suspense através da comunicação, porque a presença a gente já deu por certo. E aí ele tá brincando com a vítima, o que torna tudo pior. E aí a banalidade também é outra coisa narrativa do terror, que além de ser um tema das pessoas não ligarem para absolutamente nada, é considerar que ele pode estar em todos os lugares, né? A Uhum. banalidade do criminoso sem motivo em todos os lugares. Todos os alunos, qualquer pessoa naquela casa poderia ser. Esses foram alguns pontos que eu tenho visto que eu não sabia. Do Whodunit, o telefone eu achei legal, mas o esquema do terror. Mas é isso, é a fórmula do slash. Falando nisso da presença do assassino, tem duas cenas que eu acho que mesmo eu comprando mais essa parte da diversão e da comédia, é que eu acho que eu acho que o filme se passa um pouco, que é antes da festa até. A Sidney tá conversando com a Tatum, né, amiga dela. E aí do nada o assassino tá no meio das árvores assim, tipo, vestido ainda. E tem uma cena que ele tá no mercado também. No mercado é foda. Mas No assim, mercado é foda, no mercado é foda. o,
Por que que ele ele tava no meio da vestido no pizza meio da rua? congelada, escolhendo qual Tipo, sorvete luz do ele. dia, né? Tipo, 3 da tarde, ele tá É, e a moça fantasiado. lá da recepção, cadê? Mas isso, o da árvore, ele entre as árvores, eu achei meio merda. Porque no roteiro, tava dizendo É. explicitamente assim: ele está entre as árvores, mas não é possível vê-lo a não ser que você veja o filme por uma segunda vez. Ou seja, o Wes aí, nesse caso, ele disse: não, a gente vai dar um super zoom e ele vai passar correndo. É, E aí parece muito é, Todo Mundo em Pânico, que tinha umas cenas meio é assim muito também. todo mundo. O jeito que ele corre, o jeito que de repente a menina vai dar um chutão nele, muito Kung Fu, não é uma coisa desajeitada, uma pessoa que não sabe tá fazendo alguma coisa para se defender. É. É tipo, gata, pega ela direito, eles com a mão melada de sangue, eu ficava, eles pegavam assim, eles não queriam encostar, pega nessa menina para ela não fugir. Todo mundo não querendo melar o outro, faltou uma direção de atores aí. Ou, não sei, os atores fizeram tudo o que eles podiam e o que eles podiam era aquilo ali. Eu até que gosto do elenco, mas pegando os pontos Eu tô, aqui. Oi? Fala. é isso, eu tô vendo com a perspectiva errada também. Mais uma vez, estou falando da minha perspectiva anterior, Tá. de eu esperava outra coisa. It's like Jodie Foster in Silence of the Lambs when she keeps having flashbacks of her dead father. But this is life. This isn't a movie. Sure it is, Sid. It's all a movie. It's all one great big movie. O roteiro, no geral, tirando a parte final ali, na segunda metade da festa, eu acho que é muito fiel, né? Isso me deixou bem espantado. E eu acho que mesmo no roteiro ele faz umas brincadeiras muito boas, assim, tipo, perto do final, tem uma parte que acho que a Gale reaparece do nada com a arma, e aí no roteiro ele bota, né, tipo, e aparece Gale Weathers, correspondente do Inside Story. Tipo, é muito bom, tipo, ele faz ela aparecendo como uma repórter também no roteiro, achei engraçado. Eu gosto de como ele planta essa coisa do jogo que ele faz durante a ligação, na primeira cena. Quando ele pergunta qual é o seu filme de terror favorito, ele escreve, né? Tipo, ele está flertando com ela, tipo, que dá essa intenção já de entrar no jogo dele. E aí você tava falando do Whodunit. Como eu já vi muito, eu gosto de, quando eu revejo, eu gosto de ver como ele vai dando essas pistas, né? Ao mesmo tempo que ele despista também de quem é o assassino. E aí tem uma cena que é muito, que chama muita atenção, que é do Stu e do Billy, na locadora, né? Com o Randy, que é o expert lá dos filmes de terror. E aí tem uma coisa que eles plantam que eu não sei ainda direito qual foi a intenção. Quando a Sidney é perseguida a primeira vez, aí o Billy entra pela janela, deixa cair as coisas e é preso. Eu não sei se eles deixam as coisas caírem de propósito para ele ser preso e aí ele ser inocentado logo em seguida, porque ela vai receber uma ligação com ele preso, porque parece muito que é de propósito, né, em certo momento. Só que é uma revelação muito rápida de que não é o Billy o assassino, né, naquele momento. Porque ligam pra ela logo em seguida quando ela tá na casa da amiga. E ela ainda usa isso pra desconfiar dele depois, né? Porque ela pergunta se não foi a primeira ligação que ele fez quando tava preso e tal. Mas aí eu acho que continua não fazendo sentido, porque tem o lance de ter dois assassinos, então tudo bem, ele tá preso e outra pessoa ligar. Então, não sei, eu fiquei confuso em relação a isso. E aí uma dúvida, não me atrapalha, tá? É só uma confusão que eu fiquei em relação ao momento que ele deixa as coisas cair. Que é muito caricato também, né? Eu Sempre acho ele entra as que é coisas um caindo. furo, talvez seja um furo. É. É E uma aí, conveniência. e outra coisa que eu queria te perguntar é se você acertou quem eram os assassinos. Então, eu acho que eu sabia por causa de Todo Mundo em Pânico. Ah, tá. Que os dois dizem, não, porque nós temos um relacionamento. Aí o outro fala, a gente é gay, uma Eles coisa são um assim. casal, né? Eles são claramente um casal. É, então eu É. sabia que era os dois. E porque ele se teletransporta também, né? Mas era mais por causa de Todo Mundo em Pânico. E uma coisa que eu não lembrava é que a festa começa, tipo, tá tipo na metade do filme ainda, né? Não é... E eu acho que não é uma duração comum pra slasher, né? A gente costuma ver 1h20, 1h30. E é meio longo o filme, né? Tem quase 1h50. Mas eu gosto de como eles ambientam essa segunda metade
toda na casa do Stu, né? Na festa. É, Né? é porque chega um momento que eu penso assim, foi legal. Se é diversão por diversão, então É, tá bom. Então tá. Mas eu achei o ritmo do filme bom, assim, a quantidade de ação por cena. Eu achei um ritmo bom, assim, bom para o que se propõe, que não tem nada lento, é tudo um ritmo normal de acontecimento, então a gente conhece o desenvolvimento dos personagens de uma forma mais rápida, fragmentada e que não tira tanto tempo assim do filme para a gente descobrir que o personagem ele também não tem tanto desenvolvimento assim. Então tá tudo bem, não precisa ter tanto cena de desenvolvimento. Como eu disse, a cena do prólogo para mim foi tudo. É, tudo acontece rápido, coisas inesperadas, tipo, eu tenho namorado sim. Aí eu pensei, ela tá blefando, não, e aí ele aparece, o namorado lá, amarrado na cadeira. Então, eu acho que esse início foi muito bom e as outras elas vão sendo num ritmo normal. Ele não perde tanto tempo para apresentar o que vem depois, que são algumas complicações da trama. Mas eu fiz um erro aqui, porque depois do incidente, um erro na minha de saber o que é que ia acontecer, né? Depois do incidente, eles começam a falar: ah, não, talvez Colton não tenha sido o assassino e tal. Como eles insistiram muito ali no início, eu achei que ia ser algo desenvolvido nesse ponto. Mas não, ficou meio por aquilo mesmo. uhum. Mas, enfim, tudo bem, tudo faz por motivos de Suspensão bota de na conta descrença. bota na conta da diversão e é isso aí. E a parte da justificativa do usamos xarope de milho é um sabor. E ele ainda Só ele Coelho. cita Carrie, né? Que foi nosso episódio passado também. Cita tudo que podia, quem podia, quem podia citar, ele citou. Citou Lula de Cristal. Lua de Cristo. Lula de Cristal. Lula de Cristal. Central no Brasil. Nossa, mas você falou de Lua de Cristal, um filme que eu gostaria de ler o roteiro é Super Xuxa contra o Baixo Astral. Que é meio terror, né? A gente podia ir atrás disso. Não sei se vai ter, mas enfim, Meu pensar em algo. É Deus. lindo aquele filme. Uma coisa que eu gosto muito, assim, de escrita é que eu acho que as cenas de perseguição, eu acho que elas são muito bem escritas, assim, e especialmente a primeira. A primeira cena é um show à parte, assim. Uma coisa que eu achei engraçado é que eu acho, como eu não tinha definido que o nome ia ser Ghostface, né, que depois todo mundo passa a chamar de Ghostface, mas no roteiro ele fica se referindo, né? Tipo, é, na segunda vez que tem a ligação, ele fala a voz de antes, né? A mesma voz de antes. E depois ele só se refere a the figure, né? Tipo, a figura. Não tem essa definição de Ghostface, apesar da Tatum chamar ele de Ghostface, né? No momento, na cena da morte dela, na garagem, que você adorou. E eu tô brincando. Eu adorei que a roupa dele é brilhosa, não sei se você percebeu. Duas divas. A roupa dele tem brilhos, um glitter, uma coisa. Eu acho que é dali para uma Zig fazer performance. Eles vão estar no show da Gaga amanhã. E uma coisa que é engraçada da máscara é que eles acharam, tipo, numa loja, tipo, de utilidade, assim, tipo, uma loja de 99, sabe? E provavelmente, eu não sei se o quanto de direito eles pagaram pra usar isso, mas virou um fenômeno. O diálogo eu acho ele meio expositivo, mas eu acho que tá no jogo também que o filme faz, tipo, especialmente o Range, né? Tipo, o Range é muito, tipo, ó, o filme é Ele sobre tá isso na aqui. sequência? Oi? Ele tá na sequência? Qual nível você quer de spoiler? Tanto faz. Tá. Não vou me emocionar com esse Ele filme. morre no 2. É uma cena bem triste, na verdade. E no 3 eles dão um jeito dele aparecer, mas é. Enfim.
Mas ele não é mais virgem no 2? Oi? Ele não é mais virgem no 2? Não lembro, não lembro. Porque no 1 ele sobreviveu porque ele era virgem. Ele diz, eu não sei se, agora eu não lembro se no filme eles cortaram, mas ele diz pra ela: eu sei que é um momento estranho, mas depois que a gente sair daqui e vão se ver, eu sobrevivi porque eu sou virgem. É porque o final do Randy no roteiro ele é um pouco mais agitado, né? Tipo, ele fica. Ele ainda participa da luta ali com o Stu e tal. No filme ele só acorda depois. Mas é. Não lembro exatamente se tem essa fala no filme. Eu acho que tem, porque ele é bem a cara dele ter essa fala. É, e aí tem isso do diálogo, mas eu acho que tem umas brincadeiras que ele faz também, que você até citou, que é tipo. Que continua no lance da brincadeira de gênero, tipo, na primeira ligação que a Sidney recebe, que a Sidney ela é meio espertona, né? Tipo, no final ela vai e consegue pegar o negócio pra modificar a voz e joga com eles e tal. E aí na primeira cena que ele liga. Ela fala, né, tipo, de não gostar tanto de filme de terror, e aí fala do clichê da vítima fugir pela escada, que é exatamente o que ela faz logo depois que ele aparece. Tipo, isso é muito Ele dá legal. um jeito. Ela achou mais fácil fugir pela escada do que tentar abrir a correntinha. Sim, claro, mas é muito mais daquele. É, inclusive aparece em caixa alta, né, no roteiro, quando ela começa a subir a escada, tipo. Então é propositalmente marcado, assim. E no roteiro tem umas brincadeiras que não estão no filme também. Tipo, quando elas estão na delegacia e saem, e aí tá os repórteres atrás dela e tal. A Gale aborda a Sidney. E no roteiro, antes de aparecer a cara da Gale, ela, ela fala Hello Sidney, né? Que é a fala clássica do assassino quando liga pra Sidney. Também no filme já mostra a Gale direto. Achei isso curioso também. E personagens, o que que você acha? Ah, errado, caricato. Mas é isso. O problema de botar na conta da diversão é que tudo pode, tanto faz. Então eu achei que os personagens eles são meio qualquer coisa. Uma Final Girl, que poderia ser qualquer uma. Ela é um pouquinho menos. O personagem que eu mais gostei foi o policial, porque ele é completamente fora da realidade. O Dewey, sério? E porque eu achei ele bonitinho também, talvez tenha. Apesar de tudo, eu achei ele bonitinho. Nossa, no geral é meio qualquer coisa, assim. É, eu acho que tem essa coisa da pureza da Sidney, né? Que eu não sei, acho que envelhece mal, acho que é meio mais E que a conservador. amiga, Oi. a Tatum, ela tem uma fala de sexo muito explícita quando elas estão, que foi cortada, quando elas estão fazendo compras lá no supermercado, que Ah, parece, que ela tá falando que sobre a relação de Sidney não transar com o boy, ela tá falando de como ela faz com o Stu. E ela lembra de um cara que era o personagem de um outro, tinha que ser um personagem, né, de uma outra que tem que ser referenciado, de Oito é Demais, que ele cantava. E aí tem uma piada que é ótima, que ela faz. Aquele Oito é Demais, eu acho que poderia ser um sinal. E aí eu fui perguntar pro meu amigo Google o que seria esse oito, que eu pensei, 8 inches, tipo demais, oito é demais. 8 inches são 20 centímetros. E aí ela diz, aí Incidência fica, meu Deus, você tá prestando atenção nisso? Ela, minha filha, a mala dele era maior do que, no caso era a cesta. Ela no, tava em inglês, ela diz, a cesta dele era maior do que essa que você tá carregando. Foi uma piada com o Roland, que eles tiraram, perderam a oportunidade de manter, mas essa, ela era safadinha por isso e que ela morre, né? Por isso que ela morre na garagem. Que nem a vadia da mãe da Sidney. É, mas eu gosto muito da. Eu acho que eu fico meio influenciado também pelos próximos e pelo fato de ser a Courtney Cox, mas eu gosto muito da Gale. E aí eu gosto também de como eles constroem essa relação deles, assim, da Gale e do Dewey. É, inclusive os atores, eu não sei se você sabe, mas a Courtney Cox e o David Arquette casaram na vida real. eu vi depois. Mas eles têm esse gap de idade mesmo. Oi? Eles têm esse gap de idade que no filme Acho tem. que não, acho que não. Podemos Ah, confirmar e aqui. descobri que ele é irmão de Patricia Arquette. Sim.
E quando. né? E nossa, agora vai ser show das curiosidades. Quando eles se casaram na vida real, eu não lembro em qual temporada de Friends estava, mas na abertura eles colocam o nome de todo mundo com Arquette no final, em homenagem ao casamento dos dois. É isso. Mas eles já Eu nunca separaram, vi né? Eles Friends. separaram. Nunca viu Friends? Não, Mas é. Mas eles já separaram. Então tá. Mas tudo tá bem. resolvido. Mas então, mas sobre os dois, eu acho que é bonitinho como eles vão plantando a relação dos dois, né? Eu gosto de como no primeiro, como eu falei, eu não sei até que ponto eles imaginavam ter uma continuação, mas eles conseguem explorar por conta disso, né? Eu acho que a relação é muito bem construída no diálogo. Inclusive, essa semana eu terminei o curso que eu estava fazendo com o Paulo Leyer de diálogo e ele falou isso, assim, de ele usando como base comédia romântica, assim, mas como intimidade e brincadeirinha no diálogo já reforça essa relação dos dois. Eu acho que eles fazem muito isso com eles dois no Pânico. Tem um momento muito bom ali, meio fofo, né, entre os dois, que o Du e ela saem da van durante a festa. E eu acho que no roteiro tem menos piadinhas do que tem no filme, mas no filme fica muito claro, assim, essa coisa de comédia romântica dos dois. E o Ghostface, eu gosto que ele é apatralhado, assim. Eu acho que traz uma realidade pra ele, assim, tipo. Eu acho que poderia ser, porque são duas pessoas normais. Ele não tem um treinamento, ele não Sim, tem e tipo, e a Sidney pega coisa pra jogar em cima dele. mais força. Força, Porque de força. repente a vítima consegue fazer mais coisa, até irão lutando. A porra da janela, do porta do freezer, e ele cai e fez. Velho, velho. Não, tem, Tá, assim, faltou beleza. eles podiam botar um efeito sonoro, né? De toim. Tom e Jerry. Imagina, vamos fazer isso assim. Nossa, capaz de já ter até. Mas é isso, né? No Todo Mundo em Pânico eles brincam com isso também. Tipo, a Cindy, né? Que no Todo Mundo em Pânico é a Cindy. Ela joga um monte. Inclusive, ela joga a avó dela em cima dele quando ela tá subindo a escada. Tipo, Eu muito quero, bom. hoje eu acho que, hoje eu vejo Todo Mundo em Pânico, porque eu acho que aí eu vou me divertir. Aí eu vou achar muito legal. Que a paródia da paródia é a paródia que se assume paródia. Sim, Paródia. total. Paródia. Eu fiquei lembrando muito também assistindo. Eu anotei umas coisas aqui também, de coisas que não estão no filme, mas é bem pouca, né? Eu não senti muita diferença. Acho que tem algumas cenas invertidas, né? Mas acho que até perto do final, acho que todas as cenas estão no filme também. E aí no final tem essas mudanças maiores. E tem umas inversões boas, né? Tipo, depois que todo mundo vai embora da festa, o Billy tá atacando a Sid. Não, o Billy é atacado e a Sidney é perseguida na festa. Isso no roteiro vem antes do climinha entre o Dewey e a Gale do lado de fora. E no filme é invertido, eu acho que funciona melhor. E aí eu acho que tem muita diferença nesse momento. Assim, tem a cena da morte do cara da van que eu acho ótima, porque tem aquele lance dele estar assistindo a câmera com delay, eu acho isso muito legal. E no roteiro ele tá sozinho, né? No filme a Sidney tá com ele. E eu acho que funciona melhor também na sequência de acontecimentos, porque do jeito que tá no roteiro, parece mesmo que tem dois assassinos, né? Porque ela tá se escondendo lá dentro da casa, e aí corta pro cara morrendo na van, depois volta pra casa. No filme acho que tá bem. No filme acho que tá mais bem resolvido. Ou numa versão mais adiantada do roteiro, né? Que eu acho que como tem coisa da Sidney e tá presente na van também, eu acho que tem mais a ver com outro tratamento do roteiro do que com edição em si, mas tem muita coisa que eu acho que é edição também. E eu acho que o final do filme também deixa mais declaradamente essa abertura para uma continuação, né? Eu acho que no roteiro não mostra que o Dewey tá vivo ainda, né? No filme mostra. Acho que sim. E ele aparece com a facada do nada, né? Ele tá lá com a arma e de repente ele apareceu com a Sim. facada. Eu acho que sim, eu acho que ele não, agora eu não lembro com detalhes. Mas uma coisa que eu gostei do roteiro, da escrita do roteiro, só para dizer que eu não só falei mal. Não, Ah. eu falei Falou, bem, sim. imagina, falou super bem. Uma coisa da escrita do roteiro é que muitas vezes
eu sempre trago a questão do filmável, não filmável, ficou muito explícito para mim, nesse passado do tempo que a gente vem estudando, que qual é o limite daquilo que está tudo bem você colocar de forma mais ou menos literária, do que aquilo que está ali atrapalhando e não serve para nada e não é filmável. Acho que o roteiro tem boas cenas que são comentários, que eles de fato trazem uma ilustração melhor, com um detalhe que faz a gente ter um detalhamento do que a pessoa está falando, tanto em construção de cena como definição de personagem. Não só nesse filme, nos filmes passados também. Eu acho que no início eu estava mais tirando a minha dúvida do que podia e o que não podia. Mas é esse limite do será que atrapalha? Então eu acho que em nenhum caso teve uma exposição completamente chata, assim, que, Tá. não sobrou. Teve uns pontos que, nos roteiros anteriores, que de fato eu achei, não, isso aqui sobrou, isso aqui não precisava. Mas era pouco. E agora eu consigo ver que nesse também dá para ver que as pessoas sabem como colocar um pouco de comentário sem ficar fora da realidade do leitor Aham. ter que ficar lendo coisas X. Tem uma coisa em relação a isso, até entrando um pouco já na questão da cena favorita, que pra mim é a cena inicial, que, curiosidade também, a Drew Barrymore pediu pra ser a primeira. Ela que teve a ideia de, tipo, ser uma atriz famosa, né, ali no momento pra morrer, assim, na primeira cena, pra ser bem chocante, assim. Porque eu acho que a presença dela e da Courtney Cox, porque eu acho que Friends já tinha começado, já tinha estourado, a presença delas ajudou bastante o filme. E aí tem isso, mas aí o que eu ia falar do roteiro, em relação a isso que você falou, é que na cena inicial, quando ela tá morrendo, no roteiro tem uma frase, tipo, que é super triste e que eu acho que tá presente na cena também, que ele coloca, a vida está saindo rápido do corpo dela. Tipo, eu acho muito foda, porque eu acho que é isso que você vê na tela e eu acho que tá escrito de uma forma bonita, assim, no roteiro. E eu acho muito bem escrita também a cena inicial. Eu acho que é incrível, assim, como é escrito e como é no filme também. É a sua cena favorita também? Sim, sem sombra de dúvidas. Eu acho que não perde tempo, tudo que tem de diálogo ali é muito bom. Começa já com o telefonema e ela já fazendo a pipoca E é e grande, a né? Tem mais conversa de 10 minutos o começo. e não tem nada sobrando, assim. Ela tem o tempo dela de conversar, não, foi engano, não foi. Não, desculpa, vamos conversar. Nossa, hahaha, eita, tem alguma coisa estranha. Eita, meu namorado, não, você tem namorado? Não tem? Então, é uma construção muito boa. Drew Barrymore ajuda também, Sim, porque ela é uma boa atriz, mas independente disso, no roteiro eu gostei muito dessa cena. E se eu visse se o resto do filme fosse igual a essa cena, pode ter certeza que esse é um dos meus filmes favoritos da vida. Assim, eu acho que a primeira cena foi muito boa. é muito bom. Sim, Muito bom. top cenas favoritas Ah, aí, do ó, você filme. super gostou. Aí eu gostei disso, aí tiro o resto. Gostei disso, gostei da ideia da metalinguagem, mas gostei do negócio da banalidade. Mas é porque, assim, tem fã, né? Aí quando alguém faz algum tipo de comentário, o fã não gosta. E aí você não pode comentar nada. Mas é a vida, né? Não se preocupe, minha opinião é importante. Colom, a opinião de ninguém é importante, no fim das Ninguém. contas. Eu tenho uma pergunta pra te fazer. Qual é o seu filme de terror Hum. favorito? Eu achei que tu ia perguntar né, onde eu estou. Eu acho que é Hereditário. É um bom E é filme. qual o seu? Que acho que muda um pouco, né? Eu vou falar de Cisne Negro, mas eu sempre falo de Cisne Negro. Deixa eu pensar outro. Um que eu vi de novo não tem tanto tempo e que é incrível é Bebê de Rosemary. Bebê de Rosemary é muito, muito bom. Faz tempo que eu vi. É bem bom, é bem bom. Apesar do diretor ter seus problemas. Ah, Tem uma galera que é ruim que faz coisas boas. é, eu posso dar uma última curiosidade?
De Tem um duas? filme no. Tá, ele tá na internet, achei num Vimeo até. Posso até te passar depois. Mas até pouco tempo atrás ele tava no MUBI, que chama Copycat. É um documentário tipo de 8 minutos, é um curta documentário. Que ele fala de um cara que teve a ideia de um filme, meio paródia de filme de terror também. E que ele chegou a apresentar esse filme para um produtor que era filho do Wes Craven. E aí, um ano e pouco depois, saiu o Pânico. Eu não sei, eu acho que tem uma coisa de Zeitgeist, assim, da época. Eu acho que talvez fosse um tema que estava em alta. E o roteiro não é do Wes Craven também, né? Então tem essas duas coisas. Mas é um. Mas o Mas é. Wes Craven era amigo do roteirista? Oi? Mas o Wes, ele era amigo do Então, roteirista? que eu saiba, não. Que eu saiba, o Kevin Williamson chegou para apresentar para o Wes Craven depois. Mas a gente Eu vou sabe passar o pano quão pra. difícil é, né? Eu vou passar pano pra Pânico e falar que por acaso eles tiveram a mesma ideia, mas é de se pensar. Vou te mandar depois o link. Pelo menos esse cara não tem talvez o filme dele fosse melhor, né? Não sei. Tem, o filme Mas tá disponível. não, não, o filme que falou pro filho de Wes Craven. Então, existe esse filme. O nome é Ah, é? There is Nothing Out There. E é melhor? Ah, não sei, acho que não, por conta de outras questões. No orçamento eu nunca vi. Mas ele existe, tem pra baixar e tal. Mas é isso. Eu vou passar meu pano aqui pro Kevin Williamson, porque eu acho que ele é divo e, e ele é gay também. Os outros pânicos têm LGBT? LGBT, não lembro. Explícito. Acho que não. É, porque se tivesse, ele ia ser o primeiro a morrer. Ah, também não tem uma pessoa preta no Pânico. Não, e aí a cena inicial do segundo filme, que também é super icônica, e também tem uma reprodução no Todo Mundo em Pânico, que o assassinato acontece no cinema. A cena faz um comentário sobre isso, assim, inclusive foi a própria Jada Pinkett Smith lá, que é a mulher do Will Smith, né? Ela faz essa vítima da primeira cena do segundo filme, e ela que pediu também para ser uma morte chocante e tal, e eles chegam a fazer umas piadas sobre isso no filme, e aí tem uma personagem negra, depois, acho que em todos os filmes tem pelo menos um. Tá bom, um só já. Tá- Poxa, nenhuma negra. Poxa, Querido nenhuma negra. negra. Mas Pânico. Você vai ver os próximos? Eu queria que você visse os próximos. Eu quero ver todo mundo em pânico antes. Tá. Aí depois a gente vê. O Pânico 7 deve sair ano que vem. Até ano que vem você consegue ver até o sexto, vai. Vamos ver, vamos se falando, tá? Sua carioca, vamos se falando? Não, vamos sim, Então vamos tá tão, combinar tá de tão ver. corrido, Não, né? A vida não, tá vamos se corrida. falando, não. Vamos sim combinar de ver. Não, então você vai assistir. Até sair o Pânico 7. Ó, no Script Notes, Script Slug, desculpa. Tem os roteiros do um, do 2, do 5 e do 6. Olha, vou ler sim, vou ver o filme, vai ser ótimo. Eu acho que eu acho que. Eu acho que se você assistir agora com essa outra chave aí, eu acho que você vai curtir bem. Porque o 2 eu acho de verdade, tipo, tão bom quanto o primeiro, assim. É, e também tem que considerar que talvez não seja a minha praia e meio que. Mas Não, não, vamos. vai assistir sim. E vai gostar sim. Vai chegar tu aqui em casa com a faca. Vai gostar, É, vamos ver. Qual é o teu filme favorito de terror? Vamos ver. Errou! Não é esse, não é pânico, né? é. Hereditário errou, não é pânico. Até acertar. Uma facada para cada filme errado. Enfim, é isso. Eu sou Igor Pinheiro, Igor PPS em todas as redes sociais. Todas não. Instagram, Letterboxd e Blue Sky. E qual é que não é Igor PPS? Não, é que tem outras que eu não tenho, né? Então eu não tô em todas as redes sociais. Ah, sim. Todos os redes que você tem, né? E o meu arroba é colom no Instagram, TikTok e Letterboxd. Eu pensei tarde demais em fazer uma piada e falar, sei lá, no OnlyFans o meu username aí. É, vou procurar. Agora já era. E siga Plasticast Roteiro em todas as redes sociais, YouTube, Instagram, TikTok
E é isso, a gente se fala semana que vem, pós-show da Lady Gaga. Sim, semana que vem a gente já comenta depois de ter visto a Gaga, Exato. Aí a gente não vai, acontece alguma coisa, a gente não né? vai, né? Tá Enfim, sendo gravado bem antes. Mas a gente é, finge. Vamos fingir que a gente já viu. então é isso. Beijo, até semana que vem. Até semana que vem. Careful. This is the moment when the supposedly dead killer comes back to life for one last scare. Not in my movie.